O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, você que está em casa, você que está aqui na nossa paróquia Santa Terezinha, Vicente Pison, paróquia mais bonita do Brasil, para mim é, né? Evangelho de Mateus 10, 26 a 33. Estamos lendo o Evangelho de Mateus no domingo. Esse ano domingo é Mateus. Durante a semana, Mateus, Marcos e Lucas. E na Páscoa aí que passou, João. Então os evangelhos são lidos todinho praticamente, todo ano. Quem acompanha a missa todo dia, lê os 4 evangelhos. Ainda lê outras leituras também, né? A cada 2 anos lê a Bíblia toda, se você lê todo dia. Naquele tempo, hoje, agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, ela acontece no coração que acredita. Então, se você acreditar aquilo que está sendo anunciado hoje, você colocar em prática, a sua vida vai mudar. Mas se você não colocar em prática, irmão, irmã, aí vai entrar pelo ouvido e sair pelo outro, né? Aí depende de cada um. Disse Jesus aos seus apóstolos. Hoje ele está falando com os apóstolos, não é com os discípulos. O apóstolo é um grupo menor. Escolheu 12. E discípulo tinha mais de 70. Então hoje é por 12. Que aliás era pessoa muito fraca.
Eu mesmo, se fosse Nosso Senhor, não tinha escolhido não, esses 12. Eu não tinha escolhido não. Porque um negou, um traiu, depois fugiram tudinho, deixaram Nosso Senhor sozinho, né? Era uma pessoa muito fraca, os apóstolos. Depois que se converteram, depois se tornaram santos, mas na época mesmo não era nada santo, nenhum era santo não. O que ele diz? Não tenhais medo dos homens. Aí eu pergunto, por que a gente tem tanto medo hoje em dia? Escutando as pessoas dizer, pai, eu estou com medo. De que você está com medo? Nosso Senhor vai dizer 3 vezes hoje, não tenham medo, não tenham medo, não tenham medo de que? De ninguém. Ninguém tem que viver com medo não. Não tenhais medo dos homens. De que homem? Nenhum. Nem dos poderosos, nenhum. Poderosos aí estão para fazer a vontade do povo que elegeu, não é para fazer o que ele quer não. Infelizmente no Brasil, eles fazem o que querem, né? O Brasil é. Aí todo ano, final do ano, eles aumentam o salário deles em 10 mil. Aí aumentar o teu salário em 10 reais. Tá certo isso? Mas a gente vota neles. Me cobre final do ano, se não vão aumentar o salário deles. E é assim, é 10 mil que eles aumentam. Aí depois, no início do outro ano, vai dar um aumento de 10 reais. Só o Brasil mesmo, né? Pois não tenha medo desse povo, não. Não tenha medo, não. Eles que têm medo de nós, porque eles têm medo de perder voto. Não vote. A gente vota em quem faz alguma coisa, né? Estou aqui há 7 anos, não vi ainda saneamento básico aqui. Não tem UPA aqui, não tem uma faculdade aqui, não tem uma escola técnica aqui. 40 mil habitantes. Mas todo ano eles vão pedir voto aqui. Todo ano não, é de 4 anos, aí quando tem votação. Não tenhais medo deles, desse povo, pois nada há de encoberto que não seja revelado. O Senhor está dizendo que tudo vai ser revelado. Todos os pecados de todo mundo. Por isso, meu irmão, não peque não, porque todo mundo vai ver um dia. Os pecados, tudo vai ser mesmo uma festa. Opa, uma festa não, né? Nosso Senhor vai revelar tudo, de todos. Começa pelo Papa, pelos bispos, pelos padres, vocês. Tudo que é pecado vai ser revelado. Então não adianta nem pecar, porque vai ser revelado. Pode se esconder, vai ser revelado, né? No dia do juízo final. Todo mundo vai ver tudo. Por isso é bom se arrepender. Ah, mas eu já pequei muito. Pois pare de pecar, porque se continuar vai ser mais ainda, né? Pare de pecar. Tudo que a gente fez, pensou, desejou, quis, não quis, tudo, todo mundo vai ver. Você vê como é que vai ser a coisa. Nada há de encoberto que não seja revelado. Então não adianta encobrir, não adianta esconder. Nada há de escondido que não seja conhecido. Tudo vai ser conhecido. Aí também imagina aí a quantidade de corrupção que tem esse país, né? Nós vamos saber de tudo, né? Tem pecado grande e pecado pequeno, né? Esse pecado grande vai pagar. E o pecado que eu não paguei aqui na terra, eu vou pagar, né? Acaba que está aí na frente, que tem, rouba 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, vai ter que pagar isso aí. E nós vamos conhecer ainda quem foi. Só entra no céu no dia que ele pagar. Como é que ele vai pagar? Sei não. Vai ter que vender din-din durante 1000 anos para devolver o dinheiro. O que vos digo na escuridão, dizei à luz do dia. Meus irmãos, nós temos que falar a verdade.
sem medo. Está dizendo, né? Em vez de estar cochichando, dizendo nos ouvidos, não, fale mesmo. O que é verdadeiro a gente fala, o que é mentira a gente diz, isso é mentira, isso é verdade, isso é mentira. Isso é... Tem que dizer. Os católicos têm medo de falar. Morre de medo de falar os católicos. Está mandando o que eu vos digo na escuridão, o que nosso Senhor está dizendo no pé do ouvido, eu tenho que anunciar. Eu tenho que gritar. Você também. Dizei-o à luz do dia, eu tenho que dizer para todo mundo escutar. Não é só o padre não, é você também. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Subir no telhado e começar a gritar. Próximo domingo vou celebrar a missa em cima do telhado. Botar as cadeiras tudinho, né? Para todo mundo ouvir, é isso que ele está dizendo. Não esconder. O que é verdade, fale. Dentro da sua casa, no seu trabalho, na faculdade, na escola, fale a verdade. Ah, mas se eu falar, vai, toda a vida é isso. Mas não tem negócio de mais não, fale a verdade. Mas se eu falar, vai acontecer. Deixa acontecer, você vai para o céu, porque falou a verdade. Ontem foi a festa de um grande santo, São João Batista. Ele falou a verdade, que um rei era adúltero. Um rei de lá, rei. Esse presidente disse, não, é rei mesmo. O rei chegou perto dele e disse, adúltero. Coragem do caba. Mandou prender e cortou a cabeça dele. Pronto. Foi para o céu? Foi. E o rei? Deve estar lá embaixo. Deve estar lá embaixo, o rei. E o céu é para a eternidade. Essa vida aqui passa. De uma hora para outra ele morre, ele vai. Lá é para sempre. Quem vai para o céu, fica no céu para sempre. Quem vai para o inferno, fica no inferno para sempre. Sai não, sai não. O inferno é a pior desgraça que existe, porque uma pessoa que eu conheci na terra, né? Vamos supor, conhecer uma pessoa. Se essa pessoa, se eu for para o céu, se a pessoa não for e for para o inferno, eu nunca mais vou ver. Pronto, esqueça. Acabou. Se for para o purgatório, vai para o céu. Vai pagar o que fez, vai para o céu. Mas se for para o inferno, nós temos que escapar do inferno. Você nunca mais vê. A não ser que você for para o inferno também, né? Ninguém quer. Não, aí segunda vez, não tenhais medo daqueles que matam o corpo. Essa turma que mata com violência, nosso Senhor está dizendo, não tenham medo deles, eles vão matar o corpo. Mate esse miserável aqui, né? São Francisco chamava de miserável o corpo. Mata. Ora, mas está aí. Se eu estou anunciando a palavra de Deus, me matar, eu vou para o céu. E quem matar, vai pagar. Acabou. Mas eu não tenho que viver com medo de ninguém, nem daqueles que matam o corpo. Temei aquele, não temais aquele que mata o corpo, mas não podem matar a alma. A alma pertence a Deus. Se eles matarem o corpo, é o corpo. Minha alma, junto com o espírito e o corpo também, vai para o céu. E quem matar vai ser julgado. Então não tenho que viver com medo. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Quem é que pode destruir? Deus. Eu tenho que ter temor a Deus, não a um homem. O homem pode fazer nada. Pode matar, e daí? Eu vou para o céu, ele não vai. Acabou. Quem é que ganha? Eu tenho que ter temor a Deus, e não é medo de Deus não. Tem gente que tem medo de Deus, não tenho medo de Deus não. O temor a Deus é seguir, é uma reverência a Deus. É não ofender a Deus, é seguir os mandamentos. Esse é o temor de Deus, não é medo de Deus. Você pode até ter medo do inferno, mas medo de Deus não, eu não tenho não. Agora não devo ter medo de ninguém. Nem quem mata corpo, nem quem mata cor nenhuma. Eu devo ter temor a Deus só, mais ninguém. É o que ele está ensinando.
Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Ou seja, temei a Deus e só. A mais ninguém. Aí ele muda o discurso. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? Os passarinhos. Passarinho aí, né? Cibite, pintacilgo, sei lá como é os passarinhos, né? A gente compra os passarinhos, hoje eu não sei nem se compra mais, né? Porque hoje dá até prisão. Quando eu era menino tinha uma feira dos pássaros. Tem essa feira ainda, tem? Tem? Onde é? Era lá na Ardama, ainda é lá? Onde é? Paragaba tem, é? Vende o que lá? Passarinho, jabuti, jacaré, tudo. É? Eu vou levar aqueles lá para ver se eu vendo, né? Mas eu ia todo domingo com meu pai gostava muito. Meu pai não é daqui não, ele é de Caxias do Maranhão. Eu nasci aqui, mas ele nasceu lá. Ele gostava muito de bicho. Minha mãe não suportava, né? Lá em casa tinha peixe, gato, cachorro, coelho, preá, cutia e menino. Ainda tinha 5 meninos. Então imagina a confusão nessa casa, né? Pois bem, então, aí ele vai dizer assim, nosso Senhor: se Deus, Ele cuida até dos passarinhos, não vai cuidar de nós não? Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Até os passarinhos só caem no chão quando Deus deixa. Imagine nós, se Ele cuida até dos passarinhos, da grama, da natureza, Deus não vai cuidar de mim não? Claro que vai. Então para que ter medo? É a mesma história. Ele está dizendo para não ter medo. Tanta gente hoje tem uma doença chamada depressão e um medo de tudo. Tem medo de tudo. Tem medo de quê? Temer a Deus. Mais ninguém. Se Ele cuida dos passarinhos, vai cuidar de mim não? Não, aí ele repete pela 3ª vez: não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais, muitos passarinhos. Eu valo mais do que os passarinhos tudinho. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Se Deus conhece até os cabelos da cabeça da gente, conhece tudo, né? É uma confiança. Ele está dando confiança para nós, não viver com medo. Certamente a gente, uma ocasião ou outra, você pode sentir medo. Nosso Senhor sentiu lá, antes de morrer, Ele sentiu medo. Leia aí o Getsemane, Ele teve medo. Mas Ele pediu para Deus afastar o cálice, mas depois Ele disse: seja feita a tua vontade, não é a minha não. Pronto, aí morreu. Não pode viver com medo toda hora, isso não pode. Nosso Senhor não quer não. Aí no final ele fala o seguinte, olha: portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está no céu. Ou seja, se eu seguir Jesus aqui na terra, se eu falar de Jesus, se eu defender Jesus, se eu defender a igreja, Ele vai me defender no dia do juízo. Ele vai dizer para o Pai: esse cabo aqui é bom. Mas está escrito aqui também: quem me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Preste bem atenção a essa frase aqui. Se eu testemunhar a palavra de Deus, viver o mandamento, falar de Deus, defender a igreja, vocês são casados, educar os filhos na fé católica, Jesus vai ser seu testemunho. Mas se você negar Jesus aqui, sabe o que Jesus vai te dizer? Eu não te conheço. E pode vir até para a igreja.
E não é só para dizer amém aqui não, é para dizer amém na vida lá fora. Quem me negar diante dos homens, quem não cumprir a lei de Deus, quem não rezar, confessar, comungar, falar bem de Deus, eu o negarei diante do meu Pai que está no céu. É uma palavra muito forte, meus irmãos, minhas irmãs. Deus vai dizer que não nos conhece. Pois só aqui que ele disse isso não. Outra ocasião ele vai falar a mesma coisa, pior. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Naquele dia eu vou dizer, não vos conheço. Quem não segue a Deus aqui, lá mesmo, Jesus não vai defender não. É uma leitura pesada isso daqui. Serve para quem? Primeiro para o Papa, por bispo, para os padres, para vocês. Estou falando aqui, eu vou ser julgado primeiro que vocês, se eu não viver isso aqui. Aí tem a leitura do profeta Jeremias, Jeremias 20, 10 a 13, só tem 4 versículos. Jeremias que está falando. Jeremias é um profeta que viveu no ano 586 antes de Cristo, 500 anos antes de Cristo. E ele começou a anunciar na cidade de Jerusalém, está em guerra lá, Jerusalém de novo, vive em guerra lá. Eu estive em Jerusalém 1 mês e meio. No dia que eu fui viajar de volta, que eu fui comer uma pizza lá, eu estava estudando. Aí estouraram uma bomba perto lá da pizzaria. Mas lá é muito mais seguro do que aqui. Morreu. Lá quando estourou a bomba, morre 2. Aqui morre 10 por dia. Não é não? Aqui é muito mais violento, pessoal. Mas estouraram essa bomba, porque eles vivem em guerra lá, né? Pois bem, ele estava anunciando, Jeremias, o que ele estava anunciando? Essa cidade aqui, se não se converter, vai ser destruída. Ele ia para a praça pública dizer, essa cidade aqui vai ser destruída, e o rei, vão vazar os olhos do rei, e vão levar ele escravo para outro país, para Babilônia. Começaram a achar graça, que ele dizia, esse bicho é doido. Perturbado ele. Aí prenderam, botaram dentro de uma cisterna, com um pedaço de pão lá. Todo dia botavam um pedaço de pão duro para ele, porque não queria escutar ele não. No ano 586 a cidade foi cercada, destruída, vazaram os olhos do rei e levaram, do jeito que ele disse. Ainda saltaram ele da cisterna, mataram muita gente, e ele não morreu. Só quem viveu foi ele, porque era fiel. Aí hoje ele está dizendo o seguinte, ó, eu ouvi as injúrias de tantos homens. E o que é injúria? Falando dele, o povo falando dele, chamando ele de doido, não sei o quê. Os vi espalhando o medo, olha o medo de novo, em redor, fizeram medo a ele. Disseram, ou tu cala a boca, tu vai morrer, miserável. E jogaram dentro da cisterna, né? O que é que o povo dizia lá? Denunciai, queriam denunciar ele, prenderam ele, né? Denúncia, calúnia, difamação. Todos os amigos observavam, até os amigos falando dele. Homem, nós temos pouco amigo. Amigo mesmo é difícil. Porque na hora mesmo da coisa ruim, os amigos escapolam tudinho também. Fica 1, 2, se ficar. Pois até os amigos observavam ele para ver se ele ia cair. Talvez ele cometa um engano, e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Até os amigos falando dele. Sabe o que ele respondeu? Como é que ele respondeu?
O Senhor está ao meu lado, como forte guerreiro. Por isso, os que me perseguem cairão vencidos. Quem vai vencer sou eu. Quando você estiver numa situação ruim, que até os amigos lhe abandonar, leia Jeremias 20, 11. O Senhor está ao meu lado, o meu também, como forte guerreiro. O Senhor é guerreiro, não é mufino, não. O Senhor combate por mim, por nós. Os que me perseguem é que vão morrer, que cairão vencidos. Aconteceu do jeito que ele disse. Eu não estou desejando a morte de ninguém não, viu? Nem de inimigo. Estou dizendo que aconteceu com ele. Lê esse versículo aqui quando o negócio estiver ruim para você. Mas se você estiver sendo perseguido por uma coisa que você não fez, se você fez, você tem que pagar. Quem te faz de mal tem que pagar, irmão. E graças a Deus se paga porque vai para o céu. Você pode ter o pior, pode ser o pior pecador, você pode ter feito a maior miséria. Não quero saber não. Se você pediu perdão e pagou o pecado, você vai para o céu. Mas se não pedir perdão, vai não. Pode ser quem você for. Eles, aqueles que me perseguem, se cobrirão de vergonha. Eles não terão êxito. Quem me persegue. Eu estou querendo fazer a vontade de Deus, ele também. Por isso não tenho que ter medo. Eu tenho que fazer essa oração aqui, né? O Senhor dos Exércitos, ele chamava Deus de Senhor dos Exércitos. Ó Senhor dos Exércitos, que provas o homem justo. Deus nos prova, todo mundo é provado, todo mundo é tentado, a tentação não sai, Deus não tira a tentação de ninguém, você vai ser tentado até o fim. Você tem que lutar para não cair, e consegue, se quiser. Porque Deus prova o coração, para ver o que eu tenho dentro do coração. O Senhor vê o sentimento do coração. Aí ele reza para Deus, né? Rogo-te, me faças ver tua vingança. Deus não quer vingança não, nem Deus é de vingança, viu? Isso aqui é do Antigo Testamento. Era a mentalidade que eles tinham. Deus não vinga não, mas Deus é justo, ele julga. Ele não se vinga de ninguém não, mas ele faz justiça. Eu tenho experiência desse negócio na minha vida. Situação que eu não consegui resolver, eu entreguei a Nosso Senhor e disse: julga tu. Só isso que eu disse. Ele julgou. E quando Deus julga, meu filho, sebo nas canelas, porque é brabo. É muito mais do que eu pensei. Se eu tivesse feito justiça com a minha mão, não teria sido. Eu não ia matar ninguém não, viu? Fique tranquilo. Mas Deus julga. Entrega a ele. Pois eu te declarei a minha causa. Ele declarou, né, a causa dele, o sofrimento para Deus. Aí no final ele termina com um canto. Cantai ao Senhor, louvai o Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Deus nos salva das mãos dos maus. Eu não tenho que ter medo de mal. Na Nicarágua tem um governo sem vergonha que prendeu um bispo e expulsou uma ruma de padre. Esse governo não vale nada. Chegou para o bispo, tentou calar a voz do bispo. O bispo era bravo. O bispo, não calo. E ficou dizendo os malfeitos do presidente lá. Ortega, o nome dele. Está na prisão, ninguém sabe se o bispo está vivo ou morto, não. Prenda. Está roubando da igreja, ele pegou um bocado de coisa da igreja lá, esse presidente aí. Tu vai ser julgado. Estou olhando para a televisão. Tu vai ser condenado. Tu, presidente, tu. E o bispo, que eu não sei se está vivo, está morto, não sei, né? Ele vai para o céu. Bora ver se não vai acontecer? Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado vossa Mãe Maria Santíssima.